Qual a sua história de ó? Tenho que sair daqui agora mesmo. Quando eu tinha 17 anos, me encontrei com um rapaz de 23 anos para um encontro no shopping. Não consigo lembrar seu nome para minha vida. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento horrível e estava tentando me distrair. Jantamos e quando o garçom trouxe o cheque, o cara me disse que havia esquecido sua carteira no carro e que se eu fosse com ele poderia pegá-la. Eu disse a ela que estava tudo bem e paguei a refeição eu mesmo. Fomos a algumas lojas, mas ela continuou me fazendo perguntas sobre meu ex-namorado. Também mencionou que tinha estado na cadeia, mas não me disse por quê. E eu estava nervoso. Depois, as coisas se complicaram quando ela continuou dizendo: ei, venha ao meu carro por um segundo. Por favor. Vamos ouvir música e continuava ficando cada vez mais ansioso cada vez que eu declinava. Eu estava tão assustada. Imediatamente fingi ter um período de emergência para poder sair dali. Felizmente, eu tinha estacionado em um lote diferente do que ela tinha estacionado. Ainda não tenho ideia de quais eram suas intenções, a não ser o homem que era aterrorizante. Eu estava caminhando para minha casa desde minha ex-casa muito cedo pela manhã quando vi esta menina com uma mochila correndo por sua vida de dois grandes cães de rua. Naquele momento eu não pensei e corri em direção aos cães e perdi um chute. Os dois cães vieram atrás de mim mordendo minhas pernas e meu braço. Eles estavam fora de controle e estes foram como os 5 minutos mais longos da minha vida. Não consegui impedi-los de me morderem. A menina continuou correndo até eu não a ver mais. Era só eu e os cachorros me atacando. Tentei subir uma cerca para entrar numa casa, mas não consegui quando um taxista parou e saiu do carro com uma vara curta e ali tentou assustá-los dando-me uma chance de correr e sem pensar que eu tinha entrado no carro. O cara apenas correu algumas vezes ao redor do carro com os cães atrás até que ela entrou e saiu correndo como se fosse muito rápido. Ela me levou ao hospital onde levei muitos pontos em minhas pernas, braços e mãos. Aquele cara é meu herói. De vez em quando eu vou até sua parada de táxi e lhes dou sanduíches ou algo assim. Nunca soubemos o que aconteceu com aqueles cães. Uma vez eu estava dirigindo pelo Kansas no meio da noite com minha namorada em uma viagem de carro. Verão de 2017. Tivemos problemas com a avaria do carro no Nebraska, e estávamos dando voltas até chegarmos a Cuby, Kansas. E esperávamos pela noite para que as estradas ficassem menos movimentadas. Enquanto estávamos dirigindo, não no HWY70, mas apenas para o sul para ficar fora das rodovias, um semi-nós pegou. O carro não queria passar de 50 a 60 mph, e eu não queria empurrá-lo e quebrá-lo. Escusado será dizer que eu estava indo muito devagar para este semi-caminhão. Por cerca de 1 hora inteira, este cara está andando na minha bunda, piscando suas luzes, etc. Mas nunca buzinou seus chifres. Eu ia mais devagar e puxava um pouco para o lado para deixá-lo passar, mas toda vez que o fazia, ele também ia mais devagar e me dava uma tonelada de espaço. Agora são cerca de 2 a 3 da manhã. Estamos no meio do nada, chegando perto da fronteira do Colorado. Ela ainda está subindo para o meu traseiro e acendendo e apagando suas luzes novamente. Finalmente encontramos um posto de gasolina e encostamos para uma bomba do lado direito. Não posso enfatizar o quão literal quero dizer com no meio do nada seus desertos planos para sempre em todas as direções. Um posto de gasolina cheio vazio que está fechado e com ar escuro. Esperamos que o caminhão simplesmente passe por nós e fingimos bombear gasolina. Este maldito caminhão abranda todo o caminho e para ali mesmo na estrada ao nosso lado. Ele segue para baixo e ristra o cupo suficiente para encostar no posto de gasolina atrás de nós, perpendicularmente ao nosso carro. Eu começo a perder minhas merdas e olho em volta. Estou parado fora do meu carro, e minha namorada está gritando para eu voltar para o carro. Este guia sai do semi e começa a caminhar diretamente em nossa direção. Ela está a apenas cerca de 50 metros de distância quando noto uma pequena caminhonete marrom sentada no lado de trás da concha, assustadoramente colocada. Repare que há alguém dentro dela. Corro em direção a ela. Quando me aproximo, percebo que há um crachá da polícia pintado na lateral desta caminhonete marrom e o homem lá dentro na verdade um escritório. Só posso imaginar o que esse cara de plantão noturno estava pensando quando estou correndo em direção a ela. Ela rola pela janela com um olhar confuso em seu rosto. Minha namorada está gritando comigo em pânico enquanto este cara fica a 10 metros do carro, enquanto eu cuspo cerca de 50 palavras da minha boca em cerca de 2 segundos explicando nossa situação. O oficial não diz uma palavra e apenas dirige ao redor do nosso carro. O homem percebe e faz uma U-tornada imediata de volta em direção ao seu caminhão, enquanto o oficial grita com ele para parar. Eu volto ao meu carro,
Olho no espelho retrovisor por um segundo para ver o oficial saindo para tentar falar com este cara. Liguei o carro. Deitei a gasolina e dirigi até o Colorado alguns minutos depois. Vou passar o resto da vida me perguntando o que teria acontecido se aquele oficial não estivesse apenas sentado ali naquela noite. Quem quer que você seja, homem, abençoe sua alma. Meus pais gostavam de ir às reuniões de quintal de seus amigos, que eram desculpas veladas para se embebedar. Eles nos arrastaram por alguma razão, mas eu nunca me preocupei muito em ficar sentado vendo um bando de adultos sendo martelados. Havia sempre algo estúpido que acontecia na maioria das vezes, era violento. Agora, todos vocês têm que entender que esses amigos aos quais eles se associavam eram escumalha. Queriam ser gangsters, bêbados e viciados, ladrões mesquinhos, abusadores domésticos e um ex-presidiário que afirmava ter ajudado a matar pedófilos na prisão. Em torno da própria imagem das escórias de nossa sociedade moderna. A noite em questão teve o elenco completo de marginais recém-arrancados do fundo do barril e colocados em um quintal. Em retrospectiva, não há como não acontecer algo. Tudo começou quando um cara colocou as mãos em sua esposa. O ex-presidiário não gostou disso e o socou. Os amigos desse cara se levantaram e os amigos do ex-presidiário também. Hélio rapidamente se transformou em gritos e trocou golpes até que um dos caras, que morava ao lado, saiu com a porra de uma serra elétrica. Então, eu estava dentro de casa na propriedade e ouvi pessoas gritando, e uma mulher grávida que estava chorando correu para dentro com algumas crianças. Sentei-me ali desorientado até que meus pais entraram correndo, ambos parecendo quase sóbrios com adrenalina, e essencialmente dissemos a meus irmãos e eu: precisamos ir agora. Então ficamos na casa de um primo por perto porque eles ainda não estavam em condições de dirigir e até hoje eu me recuso a ir a qualquer uma daquelas pequenas reuniões de merda. No último ano do ensino médio, um amigo meu e eu decidimos explorar um cemitério pioneiro perto dos trilhos da ferrovia depois de escurecer na noite de Halloween. Estávamos totalmente sóbrios e apenas procurando uma boa maneira de nos assustar. Para chegar lá, você tem que estacionar em uma estrada sem iluminação que fica no final de uma área industrial abandonada e caminhar cerca de 1/4 de milha em uma estrada de terra não manejada, arbustos sobrecrustados, ervas daninhas até a cintura, etc. Antes de chegar ao cemitério, não trouxemos lanternas. Apenas utilizamos a luz da lua para fazer nosso caminho. Estávamos quase lá e tínhamos sussurrado e rimos o caminho todo, quando, de repente, ficamos os dois calados ao mesmo tempo. Senti esta sensação avassaladora de desgraça atingir meu corpo inteiro de uma só vez e parei no meu caminho. Ela fez o mesmo. Os cabelos na parte de trás do meu pescoço se levantaram e eu senti como se alguém tivesse derramado um balde de água gelada pelas minhas costas. Meu coração estava acelerado. Minha amiga e eu estávamos apenas olhando em volta e ouvindo. E seus olhos estavam tão largos quando olhei para ela que pude vê-los perfeitamente na escuridão. Ficamos assim por cerca de 1 minuto, apenas ouvindo e não ouvindo nada. Eu disse a ela em voz alta: provavelmente deveríamos voltar para seu irmão no caminhão. Tenho certeza que ela está bravo por estarmos demorando tanto. Pensando que um bom blefe me faria sentir melhor. Logo acima do meu ombro e por trás de um arbusto alto, mas eu juro que soou como se estivesse bem no meu ouvido, a voz de um homem disse calmamente: sim, provavelmente você deveria. Nós dois nos viramos e corremos o mais rápido que pudemos para o caminhão dela. Parecia uma eternidade para chegar lá e nós dois abrimos as portas e pulamos para dentro. Ele encravou a chave na ignição e ligou o motor, mas sendo uma nova motorista e aterrorizada, ela continuou soltando a embreagem muito cedo e o motor iria morrer. E finalmente, após cerca de 5 tentativas, ela colocou o motor em funcionamento e nós saímos de lá e voltamos para minha casa. Durante toda aquela corrida, fiquei aterrorizada ao olhar para trás de mim. Eu também não olhei pela janela, pois estávamos tentando nos afastar. Nós, sendo jovens e tolos, rimos disso mais tarde e quase nos convencemos de que não tinha acontecido. Alguns anos mais tarde, eu estava conversando com o xerife daquele condado e lhe contei a história. Ele olhou para mim como se eu fosse um idiota total e disse que havia ali um enorme acampamento de sem-teto durante anos devido à proximidade dos trilhos da ferrovia e ao relativo isolamento em uma área urbana, pequena mercearia e outros recursos a uma curta distância a pé, etc. Acho que meu amigo e eu tivemos sorte de não termos nos metido em mais problemas do que naquela noite. Éramos ingênuos.
Eu havia me mudado recentemente para outro país e conheci um cara americano com quem havia decidido ir beber em uma pequena vila a cerca de meia hora de distância da cidade onde ambos morávamos. Bebemos algumas cervejas, algumas risadas, um pouco de karaoke, e decidimos dar a noite por terminada. Meu selo havia quebrado muito cedo na noite no táxi a caminho de casa, a natureza ligou mais uma vez. Tentei segurá-lo o máximo que pude, mas afinal era um mijo de cerveja. Neste ponto, eu sabia apenas algumas palavras no idioma local. Então pedi ao meu amigo, que era fluente, para traduzir para o motorista que eu agradeceria se ele encostasse para que eu pudesse me aliviar. Aprendi desde então que os locais têm o hábito de a. Fingir que não entendem os estrangeiros se isso os incomoda. B. Não fazer nenhum esforço para ouvir quando um estrangeiro fala porque eles assumem que não vão entender. Ou C. Genuinamente não entendem devido pronúncia ou caprichos relacionados a diferentes dialetos locais. Não tenho ideia de qual das barreiras linguísticas acima mencionadas ocorreu nesta noite em particular, mas o motorista continuou a ignorar o americano mesmo depois de ter se repetido inúmeras vezes. Eu tinha finalmente me resignado ao fato de que teria que segurá-lo e me mijar no banco de trás do táxi deste sujeito, quando, de repente, o americano, farto do que ele, erroneamente ou corretamente, percebeu como sendo ignorado, agarra o volante do carro e nos faz sair da estrada. Entramos em um campo. O motorista bate nas pausas por pouco. Evitamos quebrar a cabeça primeiro em uma árvore. Durante os 30 segundos seguintes, mais ou menos, não tenho ideia do que aconteceu porque saltei imediatamente para fora do carro para aliviar minha bexiga. Depois que o júbilo por causa da minha liberaço se desgastou, finalmente me ocorreu o que tinha acabado de acontecer. Olhei para cima e vi o cara americano se arranhando com o taxista que tinha acabado de matar de susto a metade. Ele se libertou e nós começamos do outro lado do campo. A cerca de 500 metros do carro, ele percebeu que havia deixado sua mala, incluindo seu passaporte, no carro. Ele voltou e eu saí. Peguei carona por cerca de 10 minutos ao longo da estrada até que alguém me pegou. Mais tarde descobri que o cara era um ex-marine com as palavras "eu te mato" tatuadas no peito. As forças armadas o haviam estragado seriamente e ele tinha enormes problemas de raiva. Sempre o achei agradável o suficiente, mas depois dessa experiência, mantive um pouco de distância. Quanto ao que aconteceu depois que ele voltou para o carro, eu nunca tive a história completa. Espero que ele tivesse que pagar reparações ao motorista e um suborno para a polícia.